Boa noite a todos. Professora Isabela, Tiago, obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui dividindo esse momento com colegas virtuais que eu espero um dia ter a oportunidade de tomar um café. O Fred, Jorge e a Renata. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, vou falar um pouquinho, né, sobre mim, para vocês me conhecerem, e aí a gente entra no assunto. Bom, eu sou gestora de contratos, gestora de pessoas, atuo na indústria, né, de óleo e gás já há 20 anos, sendo 10 anos no onshore e já está indo para o 11º no offshore aqui na Bacia de Campos. Então, nesse período todo, muitos desafios, né, vividos, muitas mudanças, muitas crises, mas, de fato, nenhuma como a que nós temos vivido nos últimos meses. Atuo também como professora e, em 2019, concluí um mestrado pela Fundação Dom Cabral na área de liderança. Então, esse tema, pessoas, interação, conexão, trabalho, é algo que me movimenta, que me move. E o tema, né, do nosso encontro, não só para quem é líder, mas nós sempre somos liderados também, me atraiu muito, me chamou muito a atenção, porque às vezes é até fácil, né, você dizer como proceder, mas e quando você também se coloca naquela condição que você tem que seguir as regras, e todos nós devemos seguir regras. Então eu gosto muito desse contexto que o nosso tema está trazendo, liderar e também ser liderado nesse ambiente remoto de trabalho que nós estamos vivendo, né? Eu queria começar falando propriamente sobre a questão do trabalho remoto que está associado ao Covid, não tem como a gente desassociar que ele promoveu esse boom, né, no home office, que normalmente quando a gente passa por uma crise, normalmente a gente tem 3 tipos de reações, né? Ou a gente congela, fica paralisado, ou a gente foge, ou a gente reage. Então, assim, eu acredito que boa parte das organizações, porque nenhuma delas jamais esteve preparada para viver uma crise sanitária e econômica como a que a gente tem vivido, nenhuma delas se preveniu ou se precaveu em relação ao Covid. Então, assim, eu acredito que boa parte delas deve ter passado por esses estágios. Congelou, paralisou, e agora? O que é que eu vou fazer? E meu faturamento, e as pessoas? Depois... Meu Deus, vou fechar tudo, não tem mais solução. Mas fugir não é uma opção, você pode até pensar, mas não é assim que líderes atuantes fazem. Então, a gente tem vivido, eu acredito, já há alguns meses, um momento de reação. Quer seja com a volta a esse novo normal, né, que não sabemos exatamente como vai ser, porque ainda é um ambiente de muita incerteza, mas eu já percebo as organizações, o governo, todos já imbuídos dessa capacidade de reagir, minimamente que seja em algumas áreas, em outras de modo mais avançado, mas a gente já consegue perceber essa capacidade de reação. E isso é muito bom, porque a gente tem que seguir em frente. Apesar de tanto prejuízo, de tanta dor, de tanto sofrimento, né, que o nosso país, que o mundo tem vivido com o Covid, nós precisamos reagir. E participar de um momento como esse, em que líderes, alunos, pessoas da sociedade que estejam aqui, estamos com 18 participantes, eu acho isso muito estimulante, porque cada um de nós certamente tem o que contribuir, tem o que acrescentar aí nessa discussão. Indo para a parte pragmática, né, acerca do trabalho remoto e da questão de liderar e ser liderado nesse contexto, eu gostaria ainda assim de fazer um apanhado muito breve também sobre como o trabalho remoto veio como esse furacão e se instituiu em boa parte das organizações. Então, quando surge, né, a pandemia, quando ela eclode, nós temos toda aquela condição de primeiro levantar todos os dados que nós precisávamos reunir, de capacidade de faturamento, de pessoas que estavam disponíveis, né, ou não para estarem trabalhando, porque se são de grupo de risco não poderiam, de pessoas que imediatamente já deveriam ser alocadas para o home office. Então a gente vê toda uma necessidade de uma liderança agir de modo muito rápido, muito célere.
A tal da agilidade que a gente tem visto tanto, eu acho que ela está sendo colocada em prática, assim, num exercício perfeito. De você estar vivendo a situação, o carro está rodando e você está trocando o pneu enquanto o carro está rodando. Você não está tendo oportunidade de levar o carro para a oficina para você fazer a troca do pneu. Você vai ter que trocar o pneu com o carro andando. Então, essa necessidade, né, de agilidade da liderança, ela fez e está fazendo toda a diferença nesse momento que nós temos vivido. E aí, quando as pessoas são direcionadas para esse trabalho remoto, a gente vive em um contexto em que eu quero destacar 3 pontos muito, muito importantes aqui. Primeiro deles, a gente precisa, nesse contexto, ter confiança. Confiança não é algo que se compra, confiança não é algo que você pega numa prateleira. Confiança é algo que você constrói, né? Que você vai consolidando com a sua gestão, com a pessoa que você é, com o profissional que você é, com a clareza que você coloca, né, nos processos da tua organização. Então, quando as pessoas vão para o remoto, pode ter se pensado, mas e agora? Então, a gente vai ter aquele trabalhador, talvez só trabalhando 3 horas por dia, as outras 5, ele vai estar lá assistindo TV? Não. Todos nós que estamos aqui no trabalho remoto sabemos que, na verdade, o que tem acontecido é que a gente tem trabalhado até mais do que trabalhávamos antes nas instalações físicas. E aí é interessante a gente ter aquele conceito, porque ele é muito verdadeiro, que se a gente tem liberdade, essa liberdade de estar em casa para desenvolver nossas atividades, isso implica em responsabilidade. E o líder que desenvolve a confiança na sua equipe, ele sabe que ele não precisa ter microgerenciamento. Ele sabe que ele vai contar com a sua equipe para entregar resultado. Não necessariamente bater o ponto, 8 horas, 5 horas, o horário que ele parou para o almoço. Então, a gente está falando numa mudança de contexto muito, muito interessante, que é confiança. Eu não vou estar mais me atendo apenas, né, à questão numérica de um horário. E como que se constrói isso? Como é que você sai do microgerenciamento para que você agora conte com sua equipe para resultado, clareza, alinhamento de tarefas, constância, conexão com a sua equipe? A revista Você RH, desse último bimestre, ela tem como título um tema muito interessante. A maior preocupação da liderança, quer seja de RH ou de qualquer outra área, como o Tiago bem falou, porque hoje não importa, né, se você é gestor de determinada área técnica, você é também um gestor de RH, o grande desafio é engajar a sua equipe. Como que eu engajo a minha equipe remotamente e ainda mais nesse ambiente de crise? Porque todos nós, vamos, né, ser francos e honestos, existem muitas interrogações acerca da economia, acerca do desenvolvimento dos processos das organizações em que a gente trabalha, acerca de como o mercado vai reagir, acerca de como a saúde vai estar se comportando com toda essa realidade que a gente vive. Então, atrelado aos anseios do trabalho remoto, às suas dificuldades, a gente ainda tem essas preocupações de ordem econômica, de emprego ou não. Então, nós temos todo um contexto em que engajar a equipe é um desafio enorme para a liderança. Tem um outro conceito que eu quero colocar aqui, né, de ser líder e também de ser liderado, que é a comunicação. Nunca foi tão necessário comunicar e comunicar e comunicar. Quer seja uma comunicação síncrona ou assíncrona. Ou seja, essa que a gente está fazendo aqui ao vivo, que é importante que o líder perceba quando que ele deve estar fazendo isso, seja que seja a plataforma Zoom, WhatsApp, enfim, o que for, e aquelas que não são em tempo real. Então é muito importante ter uma clareza nesse tipo de comunicação que vai ser desenvolvido com a sua equipe. Um outro ponto que eu quero destacar também nesse primeiro momento, primeiro foi confiança, segundo, comunicação, terceiro, rituais. Que rituais são esses?
como manter a conexão com minha equipe que eu não vejo mais. Antigamente eu via 8 horas todos os dias e agora não mais. Então, aquele momento em que, até mesmo antes de uma reunião, ou depois de uma reunião, ou no momento propício, você se reúne com as pessoas e você promove uma palavrinha que é a palavrinha da moda. Mas eu gostaria que ela não fosse só da moda, que ela fosse uma realidade. Empatia. Para a gente ter conexão com pessoas, não tem como a gente fazer isso se a gente não desenvolver a empatia. E nunca foi tão necessário, como na crise que a gente tem vivido, fazer isso. Ainda que a gente não tenha todas as respostas, porque ser líder não é ser super-homem, não é ser a Mulher Maravilha, não temos todas as respostas. Mas eu gosto muito da gente ter as perguntas mais adequadas. As perguntas nos movem. Então, um momento como esse aqui, quando a gente dispara uma pergunta, eu posso não ter a resposta, mas o Fred pode ter, a Renata pode ter, ou alguém que está aqui nos assistindo. Então, isso tudo propicia uma conexão. E olha que interessante, gente, eu não conheço nenhum dos meus colegas que estão aqui. A Isabela, tenho conversado com ela sempre, o Tiago através de um grupo, mas nós temos desenvolvido uma conexão, ainda que seja remotamente. Então, por que não fazer isso também no ambiente de trabalho? É isso. Pessoal, boa noite. Meu nome é Fred Jorge, eu sou engenheiro de produção, sou fã de todos vocês aí do Café com RH. Eu tenho 26 anos de experiência, trabalho na Valorec, e desses 26 anos que eu trabalho na Valorec, praticamente 25 anos foi fazendo gestão de pessoas. E gestão de pessoas em ambiente industrial, já trabalhei embarcado também durante 5 anos, então eu conheço bem o que é uma fábrica, conheço bem como que faz a gestão de pessoas, mas também fazendo gerenciamento de outras equipes de projeto, de processos, de desenvolvimento, de pesquisa, etc. Então, a gente tem aí uma boa experiência. A minha formação, eu sou mestre em engenharia de produção, sou engenheiro, tenho especializações no Cefet de Minas, no MBA na Fundação Getúlio Vargas e fiz uma especialização na Universidade de Akron, nos Estados Unidos. Recentemente, eu até comentei com a professora Isabela, eu iniciei alguns estudos sobre estratégia e aí eu vi o seguinte, olha, não tem como estudar a estratégia sem compreender a cultura organizacional e sem se aprofundar no estudo das pessoas e na interação que as pessoas têm em relação a fazer com que uma estratégia dê resultado enquanto ela for executada. Então, assim, eu estou realmente apaixonado por esse tema e acho que vou estudar bastante. Eu queria pedir licença para vocês para compartilhar a minha tela e vou tentar passar um pouco da minha visão, porque eu não tenho o talento que a Lilian tem de falar tudo, né, de maneira estruturada, assim, de maneira fantástica. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui e vou tentar passar algumas ideias e algumas experiências, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, o setor de óleo e gás, ele é um setor diferente, né? A gente trabalha 24/7, é uma área que você tem um risco e uma complexidade muito alta, é intensivo em logística e em suporte. Ou seja, a gente tem home office 24 horas por dia, 7 dias por semana, e lidando com coisas extremamente complexas, né? E uma questão importante, né? A gente não estava tão preparado para isso, né? A gente até a pandemia fazia tudo isso no ambiente estruturado, dentro das empresas, de repente todo esse suporte, muitas dessas operações logísticas tiveram que ser transferidas para a casa das pessoas. E aí, parou? Né? E aí, as plataformas pararam? Não. Eu acho que as empresas se superaram, mostraram um valor impressionante em adaptação. Mas aí tem algumas coisas que aconteceram, né? A primeira coisa é o seguinte, né? Todo mundo imaginava, pelo menos lá na empresa onde eu trabalho, que o home office seria isso aqui, ó. A gente imaginava uma coisa super tranquila, super legal, comodidade, né? Flexibilidade, tempo, né? Mas aí quando aconteceu isso aqui, ó, né? As pessoas ficavam, né, muito restritas. Olha, minha esposa também está em home office, como é que vamos fazer? Só tem uma mesa em casa, o espaço é pequeno, temos que combinar aqui.
Aqui na minha casa, por exemplo, tem uma filial da Valorec na Copa, uma da Petrobras no quarto e uma escola no segundo andar. Então a gente teve que conciliar esses espaços todos. De vez em quando tem a ideia da caixinha, né? Deixa eu entrar na caixa, né? Eu vou pensar fora da caixa, mas eu quero entrar na caixa para ter paz, né? E aí eu gostaria de ressaltar duas coisas aqui, né? A primeira é adaptação, né? E segunda, paciência, né? Sem deixar a persistência de lado. Quais foram os grandes desafios que nós vimos lá nas nossas equipes e com o nosso pessoal, né? Primeiro, gente, casa é lugar de família, né? Muitas pessoas trabalham, mas a grande parte das pessoas teve que considerar também a questão de adaptação, né? Métodos de trabalho, questão dos limites horários e alguns, como por exemplo, ergonomia e segurança. Como é que a gente poderia assegurar que pessoas trabalhando 8, 9 horas por dia, né, que não teriam problemas em relação à ergonomia? E como que nós poderíamos continuar transmitindo os nossos valores em relação à segurança, para que mesmo em home office, aquelas pessoas assegurassem que elas continuariam íntegras, continuariam mentalmente capazes, né? E aí surgiu também uma questão do equilíbrio, né? Como que eu vou equilibrar a adaptação muito grande, lazer, saúde mental principalmente, porque trouxe uma insegurança muito grande para as pessoas. Eu vou perder meu emprego, eu vou ficar doente, né? A empresa vai quebrar. Então as pessoas ficaram muito tensas, muito ansiosas. E aí a empresa adotou uma série de alternativas, né? Uma série de acompanhamentos, uma série de programas para trabalhar com isso. Acho que assim, a primeira coisa que nós fizemos assim, bem feita lá na Valorec foi estabelecer um comitê de crise, sabe? Logo no início a gente estabeleceu um comitê de crise e aí a coisa realmente andou bem. Bem, eu queria focar aqui na experiência, né, em 10 pontos, né, que a gente acha que são fundamentais no papel do gestor nesse novo ambiente, né? Primeiro é o seguinte: o gestor ele tem que compreender a mudança de cenário, né? Ele já não está mais lá na empresa, a equipe dele já não está mais ali na sala ao lado, eles nas baias que estão um pouco adiante, né? Ele tem que compreender que as coisas mudaram. Concordando com a Lilian, tem que reforçar a confiança no funcionário. O home office não funciona sem confiança, né? E aí existe uma série de caminhos para você reforçar a confiança, né? Um dos quais é adotar uma comunicação assertiva. Você precisa falar aquilo que precisa ser falado no momento certo, da maneira adequada, com um argumento claro, né, objetivo, né? E aí você começa a criar essa confiança. Deixar muito claro quais são as suas expectativas em relação à entrega, né? É muito importante, mesmo que as pessoas estejam em home office, olha, a empresa está rodando, a plataforma tem que funcionar, a produção está andando. Como é que nós podemos juntos fazer essas entregas aqui? E aí, o papel do líder, do gestor, está onde? Em prover os recursos, né? É muito importante você prover os recursos. Identificar o que a pessoa precisa para gerar os resultados, né? Pode ser uma delargação, a gente entender. Às vezes a pessoa está precisando de uma cadeira, às vezes ela está precisando de um computador, né? E aí, quando você compreende isso, né, você já começa a ter os seus resultados. Outro fator que é bem importante nesse cenário de home office que nós enxergamos foi o de aumentar a frequência do feedback. E é um feedback claro, um feedback estruturado, né? É você mostrar para a pessoa quando ela está acertando, você reconhecer isso, e também, por outro lado, se eventualmente ela trouxe algum equívoco, algum erro, você fazer um exercício de empatia, compreender por que aquilo aconteceu e tentar aprender junto com ela o porquê que aquele erro aconteceu e como é que vocês vão superar. Como é que a equipe vai superar aquilo, sim, e vai ter que aprender um pouco em relação a esse erro.
O gestor também tem que promover as conexões de colaboração interfuncional, né? É muito importante que as equipes trabalhem juntas de diferentes departamentos, dar autonomia, né? Avaliar os resultados, né? A empresa ela precisa de resultado, mas você precisa ir falando com as pessoas. Olha, é a panelada para lembrar do tempo, bem, tá, não Fred? Tá tão bem. Não, eu tô aqui, ó. Você tá de olho, tá? Porque quando não vê, a gente faz panelada, ó. Panelada para lembrar do tempo. Tô de olho. E nessa pandemia, a questão do aprender com os erros, né? Nós erramos muito, mas o que fez realmente a diferença foi o aprendizado que todos tiveram, né? E depois desse aprendizado, é pegar tudo isso e disseminar para todo mundo dentro da empresa. Eu acho que essas 10 questões aí realmente marcaram, né? Resumiram bem a nossa jornada aí no home office. Muito bom, tô adorando, gente, muito erro, bacana. Né? Acho que foi bem colocada pelo Fred, para a Isabela também, porque requer muita humildade, né, para a gente falar sobre erro. E especialmente em tempos de pandemia, onde a gente não tinha regras prontas ou receitas de bolo, né, as empresas elas tentavam fazer o seu melhor, mensuravam os resultados, aprendiam com aquilo ali e tentavam estratégias diferentes e até chegar num denominador positivo, né? Olha, de fato, esse é o melhor caminho, né? Esse é o melhor meio. Mas não tinha muitos espelhos, né? A gente não tinha muitas referências. Então, aprender com os erros, né? E valorizar as tentativas, né? Eu acho que é muito importante. O Fred falou também da questão de prover recursos. Eu gostei daquelas fotos iniciais do mundo real e do mundo imaginário, porque é importante considerar essa realidade, né? Em relação ao trabalho de home office. Quando a gente fala de prover recursos, tá legal, não é só transferir, né, o ambiente de trabalho, mas é a forma de conduzir essa transferência também, porque realmente muitas famílias não têm esse ambiente, né, tem muita gente que divide casa, né, tem gente que compartilha espaço, tem a criança que passou a estudar em casa também, mas também tem a esposa que passou a trabalhar dentro de casa, né? E aí também tem o seu trabalho dentro de casa. Então, ou seja, mudou um pouquinho a dinâmica familiar. Então, assim, planejar esse novo layout, né? Refletir sobre esse novo layout é fundamental, porque se a gente desconsidera isso, a gente começa a ter essa falta de consideração começa a impactar nos resultados, na produtividade, na motivação dessas pessoas, no engajamento, e a gente não sabe muito por quê, né? Então, assim, essa transferência, ela não pode ser de qualquer jeito, né? É uma transferência bastante cuidadosa, bastante planejada, e pensar nos recursos que vai facilitar essa jornada nova, né? É muito importante. Eu queria sinalizar só mais 2 tópicos do Fred. Ele falou um pouquinho sobre disseminar conhecimento. Isso é fundamental, porque é um momento de aprendizagem coletiva, né? Ou seja, está todo mundo aprendendo simultaneamente. Porque é uma realidade nova para todas as áreas, para todos os departamentos. Então, criar instrumentos, né, de compartilhar esse conhecimento, né, de potencializar esse conhecimento, as boas práticas, né, eu acho que impulsiona... a gente ganha velocidade, né? De repente alguém teve um insight. Eu acho que essas boas práticas, elas realmente precisam circular rapidamente, né? Dentro da organização. Então, disseminar o conhecimento é muito importante, seja através de uma intranet, de uma plataforma como essas que a gente tem utilizado, de jornais internos, de reuniões, mas precisa disseminar o conhecimento, porque é um conhecimento muito fresco, é um conhecimento novo, né? Então, e ele tem um valor, né? E isso reflete na dinâmica da organização, né? Neste novo período. E, por fim, as conexões de colaboração. Eu acho que eu nunca ouvi uma palavra... Acho que tem sido a palavra mais frequente, né, nos meus ouvidos. Eu acho que é colaboração, essa questão do participativo, né? Impulsionar essas conexões, né? Esse trabalho participativo, esse design participativo, co-criar, né, as coisas, né, em parceria com essas pessoas. Eu acho que é um grande diferencial, né? Especialmente no momento atual. Em alguns lugares do mundo já era uma prática, né? Então foi muito mais fácil. Mas eu acho que quando a gente pensa a nível de Brasil, né, trabalhar com cocriação, trabalhar com colaboração, pensar em design participativo, né,
em descentralizar, né, e trabalhar mais com a coletividade, né? Eu acho que é uma palavra de ordem, não só agora, mas eu acho que é uma habilidade, talvez, é uma estratégia que ela veio para ficar. Quando a gente pensa aqui nos países escandinavos, que vai envolver a Noruega, Dinamarca, Suécia, né, e tudo mais, o valor colaboração, né, hoje ele já é bastante enraizado na cultura local, mas isso influencia diretamente nos resultados também, né? E é legal a gente poder evoluir nesse sentido, porque o Brasil é muito grande, né? E é uma experiência muito nova, né? A gente tem aprendido durante essa jornada. E criar conexões de colaboração internamente, entre empresas e universidades, entre empresa e comunidade, entre empresas e centros de pesquisa, enfim, né? Eu acho que a gente tem que potencializar essas conexões, porque a gente também ganha velocidade. Primeiro, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, viu? Tenho participado de algumas lives essas últimas semanas. Eu acho que está sendo um aprendizado muito positivo para todos nós, né? O que antes a gente falava muito de ter que ir a um congresso, ter que ir a um seminário para poder conversar sobre. Hoje em dia a gente tem usado muito a questão da tecnologia a nosso favor, né? Apesar de a gente não conseguir ir pessoalmente, não deixar de conversar a respeito, expor a experiência a respeito, eu acho que é bastante positivo essa questão. Bom, falando um pouco da minha experiência, tá? Hoje eu sou coordenadora do departamento de Supply Chain na Aker Solutions, tá? Eu tenho um time hoje composto de 10 pessoas. Está sendo um desafio a questão do home office, mas está sendo bastante proveitoso e muito satisfatório para nós também, tá? Tenho uma experiência passada já com teletrabalho, já com uma questão de home office, no meu desafio anterior, que foi exatamente na Schlumberger, no qual eu fiz parte de um hub global de sourcing, tá? Então isso significa o quê? Que eu tinha já que ter interface com pessoas que não estavam comigo, pessoas que eu não conhecia, pessoas de outros países, pessoas de outras culturas, inclusive pessoas disponíveis em horários diferentes. Então, essa questão de realmente ter a experiência com o teletrabalho foi um aprendizado muito grande para mim, tá? Sou engenheira de produção também, sou mestre em engenharia de produção também. Tenho algumas similaridades aí com formações, né? Mas também estou cursando, estou encerrando um curso na FGV, né? Também na parte de gerenciamento de projetos. Queria contar para vocês um pouco da experiência de como nós recebemos essa questão do home office frente à pandemia e como tivemos que nos adaptar em relação a isso. Eu tenho certeza que vários vão se achar em alguns dos pontos que eu vou trazer aqui, tá? Como eu mencionei, eu já tive algum tipo de experiência com teletrabalho, então a questão, como vocês já trouxeram, tanto a Lília quanto o Fred, também indo para a intimidade, Fred, mas a questão da confiança é realmente primordial, mas também eu trago aqui uma questão de estipular uma rotina, isso é primordial. A questão do home office, ele tende a tirar a gente da nossa rotina de trabalho por muitas distrações, tá? Então eu acho que esse foi um primeiro aprendizado que eu tive, principalmente na minha experiência anterior. Mas contando até a experiência que eu tive agora, perante pandemia, perante tudo que aconteceu, vou contar a experiência que eu tive e como isso foi para a Aker e também para o meu time como um todo, tá? Em março, depois de planejado incansavelmente férias, um descanso merecido, acho que todo mundo tem direito, caiu exatamente as minhas férias, 3 semanas de férias em março. Época que no Brasil estávamos começando a identificar casos, principalmente aqui na região, Rio de Janeiro, começando a ficar bastante evidente como focos de Covid-19, tá? Então, saí de férias, prevendo 3 semanas, e o que aconteceu? Na primeira semana de férias, fechamos. O que aconteceu? Realmente, tivemos vários tipos de movimentação perante as cidades, as empresas, vários decretos em relação ao prefeito, fechando empresas, fechando estradas, proibindo realmente o trânsito de pessoas, deixando muito clara a questão de isolamento social, e eu de férias. Então, logo nesse momento, eu comecei a pensar realmente como que a equipe deve estar recebendo isso, no sentido de que, inicialmente, estávamos falando de
escalas de trabalho, mas como a pessoa que fica na empresa vai lidar bem com uma questão de Covid-19 e como a pessoa que vai estar em casa vai lidar bem com o fato de creches estarem fechadas, não ter um suporte para os seus filhos, as escolas estarem fechadas e muitas das vezes até familiares sendo desligados, porque foi meio de toda uma crise também, né? Então isso foi muito chocante, porque aconteceu tudo no mesmo tempo. Então, voltando ao ponto que eu mencionei em relação a 3 semanas de férias, na primeira semana, liguei para a empresa e falei, preciso voltar. Claro que o preciso voltar não foi preciso voltar para a empresa, porque já estava definido que faríamos home office, mas foi minimamente estar disponível para alinhar junto à companhia as expectativas e realmente puxar o time nessa nova mentalidade que a gente precisaria se adaptar. Tá? Logo de início, uma coisa que foi bastante positiva, nós gestores nos reunimos muito para realmente definir como trabalharíamos, como seria a comunicação com as nossas equipes e principalmente como seria o gerenciamento da inteligência emocional. Tá? Essa foi uma questão muito, muito importante que a gente realmente precisa discutir. A questão de home office não é simplesmente você estar em casa trabalhando, como o próprio Fred falou, a Lili falou um pouco também, não é estar em casa trabalhando, você está com a sua família dentro de casa e tem que trabalhar. Tá? É realmente bastante complicado. Por exemplo, eu me considero privilegiada, eu tenho um quarto que quase não é usado, então eu fiz ele de escritório, fico aqui o dia inteiro no silêncio, não tenho problema com isso. Para dividir com vocês, por exemplo, o meu marido, ele é meu par perante outra empresa, então eu tenho uma questão até de conflito de interesses dentro da minha casa. Então uma coisa que a gente teve que fazer, eu trabalho no quarto, você trabalha na sala, porque eu não posso ouvir o que você está trabalhando. Então foi nesse nível de adaptação dentro de casa, de separar realmente a família trabalhando dentro de casa. Tá? Então, voltando ao ponto, trabalhamos muito a questão de inteligência emocional. Eu acho que a gente tem que lidar muito com a questão de empatia, de reconhecer que as famílias não estavam preparadas, inclusive, para isso. Que estamos com crianças, com esposos, com parceiros dentro de casa, com idosos em situação de risco. Então, eu acho que a questão do home office também trouxe o ponto que o Fred trouxe muito bem, da aproximação enquanto comunicação. Eu acho que você não precisa estar com a pessoa frente a frente para manter essa comunicação de uma forma muito clara. E principalmente puxando e sentindo algumas proximidades em relação à inteligência emocional. Tá? No início, acho que foi natural a gente ter uma comunicação muito excessiva para alinhar expectativas, mas não necessariamente o excesso da comunicação é a efetividade dela. Tá? Então, eu acho que, por exemplo, hoje eu tenho com a minha equipe uma rotina de meia hora por dia, nós falamos dos pontos mais urgentes do dia. Se precisar, nos falamos novamente, porque caso contrário, eu confio na minha equipe e realmente eu sei que eles já sabem dos objetivos, das entregas e a comunicação que precisa ser fluida para que a gente garanta o nosso trabalho. E uma coisa que é muito importante, pessoal, hoje em dia, a questão de estar trabalhando em casa não é uma razão ou um motivo para não fazer o trabalho. Eu acho que depois, eu particularmente já estou há 6 meses de home office, ficaremos já definido pela empresa de home office até janeiro do ano que vem, então já passou do conceito de situação temporária, né? Quase 1 ano em situação de home office realmente exige uma maturidade, uma confiança, uma questão de proximidade, identificar uma questão de inteligência emocional que realmente não temos como passar longe disso, tá? Como eu falei, a rotina da comunicação é extremamente importante, mas inclusive também, pessoal, particularmente a gente tem com a minha equipe um dia do qual dessas reuniões não falamos de trabalho. A gente realmente para conversar. Como é que você está? Como é que está a família? Como é que está a sua rotina de home office? O que você está fazendo pós-trabalho? E muito importante também a questão de manter a comunicação além dos problemas de trabalho, além das demandas de trabalho. Porque com a questão também de home office, a gente perdeu muito aquela questão da proximidade do cafezinho, a pessoa que você encontrava no corredor, aquela proximidade que você tinha, sabe? Quando você estava com um funcionário no café e você sente uma coisa pessoal, você sente uma dificuldade, uma coisa que ele não fala simplesmente numa reunião. Eu acho que a gente não pode perder isso. E eu acho que isso é um ponto bastante importante. Então, nesse dia a gente conversa, a gente sabe de dificuldades que essa pessoa está passando dentro de casa, ou troca experiências extremamente positivas. Eu acho que tem 1 ou 2 semanas que a gente falou do tipo...
boas experiências que o home office está trazendo, o que você está fazendo depois do trabalho. Um ponto muito importante, a gente não pode deixar o conceito de estamos dormindo no trabalho, tá? Porque algumas pessoas estão lidando com a questão do home office como você tem mais disponibilidade, você tem mais flexibilidade, mas não necessariamente você tem que trabalhar até a hora de dormir. Você tem que respeitar o seu horário de trabalho, entendeu? E você tem que aproveitar a questão da flexibilidade a seu favor. Então fica até a pergunta, o que você está fazendo nesse tempo que você gastaria indo para o trabalho, no tempo que você gastaria no trânsito, se estressando no trânsito, o que você está fazendo a favor da sua inteligência emocional, da sua família, se você está aproveitando mais os seus filhos, como experiência própria. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha rotina. Ficar em casa e me dizer que eu tenho que ficar em casa sem fazer nada, gente, é a pior coisa que eu poderia ouvir. Então, após o trabalho, claro que como liderança tem uma questão de você ter trabalhos, ter o tempo de trabalho a respeitar, pode deixar, ter o tempo de trabalho a respeitar, mas também você tem que estar disponível para urgências e emergências que a organização possa vir a ter. Isso faz parte da função, isso sem dúvida. Mas uma questão é que eu não posso deixar o normal, que eu trabalho até as 10 horas todos os dias. Então, o que você faz após o trabalho? Eu, por exemplo, eu tenho uma rotina de atividade física, eu estudo, eu participo de lives. Eu tenho falado muito mais com os meus amigos que antes o pretexto de não posso ir na sua casa, gente. Às vezes, o que eu estou fazendo com vocês aproxima muito mais as pessoas do que simplesmente você estar frente a frente, né? Uma experiência também que eu tenho a trazer para vocês. Hoje em dia, os nossos vice-presidentes, o nosso presidente, ele está muito mais próximo dos funcionários pelo uso da tecnologia. Porque antes se precisava ter o dispêndio de tempo, ter o dispêndio monetário, que é para viajar, para estar presente com a sua equipe, quando na verdade hoje a gente marca uma reunião e consegue alinhar a comunicação a cada 15 dias, expor expectativas ou fazer um bate-papo para realmente sentir como é que está o clima da equipe. Então, assim, o que eu tenho para trazer para vocês, que do meu ponto de vista eu vejo muitos pontos positivos em relação ao home office, mas eu acho que o ponto principal é a questão de você verificar a particularidade que cada um está passando. Não é achar que o home office está sendo fácil para todo mundo. Tem uma questão de recursos, tá? Eu acho que o home office, ele não tende a ser uma questão obrigatória, ele tende a ser preferencial por algumas empresas, mas também sabendo identificar as particularidades e recursos necessários e que cada funcionário dispõe, né? Então, acho que é isso. Falei muito, falei de vários assuntos específicos, mas eu acho que fica a mensagem positiva do meu ponto de vista, tá? Eu, enquanto gestora, enquanto equipe, eu estou gostando muito dessa experiência. Eu me acho mais próxima à minha equipe do que quando eu estava com eles. Eu acho até bastante curioso isso, mas enfim, eu acho que é isso.